Vamos então, irmãos, dar continuidade ao nosso estudo na Carta aos Colossenses. Eu tenho andado intermitentemente ultimamente. Esta intermitência penso que é muito positiva, porque o Carlos Simões diz que só fala quando eu cá não estou. Mas eu quero que ele fale sempre, pela graça de Deus, porque é uma bênção ouvir também, porque o Senhor também lhe deu dons, e é uma bênção nós podermos ouvir os irmãos que têm coisas boas para nos ensinar. Nós vamos ler na Carta aos Colossenses, para remirmos o tempo, vamos ler até o versículo 7. Vamos ler até o versículo 7, os primeiros 7 versículos, e vamos procurar, como eu disse, remir o tempo. Hoje nós temos cá o nosso irmão José Carvalho, que é um privilégio, e ele, como não tem estado cá presente, tem a liberdade para nos primeiros 7 versículos, e tens logo o privilégio de ir logo à frente, e podes tomar o tempo todo. Versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Nós estamos sensivelmente no versículo 5. O irmão Alberto vai falar sobre o versículo 5. Como vocês vão ver, ele ainda está no versículo 5. Eu também tenho pensamentos sobre o versículo 5, quando e se for oportuno. Mas, como eu digo, dou preferência ao nosso irmão José Carvalho, que não tem cá estado, e aos outros irmãos também que tiveram pensamentos para dar. Vamos procurar andar acompanhando a par e passo todos uns com os outros. O nosso irmão Alberto está-se a bater ainda no versículo 5, como vocês vão ter a oportunidade de ouvir daqui um bocado, e com muito proveito. E daqui nós enviamos um grande abraço para ele, cheio de saudades, e estamos à espera que ele venha cá. Estamos a orar nesse sentido também, oportunamente. E nos versículos 1 a 5, eu passo a ler, diz assim: Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai fortificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Só um pensamento que por acaso me ocorreu agora, quando estava aqui a ler a passagem. E conhecestes a graça de Deus em verdade. É possível haver pessoas que conhecem a graça de Deus não em verdade. E no mundo religioso há muitos que falam da graça e estão perdidos. Não sabem o que isso é. Mas passo a palavra ao nosso irmão José Carvalho. Força. Estás à vontade, José. Podes? Tens carta branca. Eu gosto mais de ouvir do que de falar. Mas pronto, só um breve pensamento. Nós estamos aqui perante o apóstolo Paulo, como sabemos, está preso em Roma. Todos nós já sabemos isso. Mas em relação a esse aspecto, com certeza que a sua situação não era agradável, causava-lhe sofrimento, mas eu não tenho dúvidas nenhumas que o maior sofrimento de Paulo era saber que havia alguns que naufragavam na fé, saber que igrejas que, lá está, não andavam na verdade. Esse é que era de facto o maior sofrimento, aquilo que causava maior dor, maior sofrimento ao apóstolo, era de facto as notícias que chegavam de alguns que andavam mal. Portanto, este tipo de notícias é que lhe causavam realmente grande sofrimento. E eu espero que nós tenhamos a mesma sensibilidade. Que também nos toque e nos mova quando sabemos de irmãos que, ou mesmo igrejas que não andam segundo a verdade do Evangelho, que o Senhor nos ajude a preocupar-nos com eles e a orar por eles. E de facto não seja de satisfação para nenhum de nós, mas que acima de tudo de grande responsabilidade e de preocupação,
porque não há maior alegria, como dizia o servo do Senhor, de saber que, agora não me recordo os termos, mas é João que diz, é João, que os meus filhos andam na verdade. Era de facto essa a sua alegria, e com certeza que era também a alegria do apóstolo Paulo, era saber que os seus irmãos andavam bem espiritualmente, e que essa seja também a nossa alegria. Mas também que nós possamos contribuir para isso. Em primeiro lugar, que o Senhor me ajude a andar bem. A primeira grande preocupação é comigo, porque o primeiro problema, o grande problema sou eu. E portanto que o Senhor me ajude a andar bem. E para andar bem eu tenho que andar perto dele. Não tenhamos outros pensamentos. Se não andarmos perto do Senhor, estamos a um passo de desonrar o seu nome, de ser uma vergonha para a Igreja, de facto não sermos aquilo que o Senhor quer que cada um de nós seja. Portanto, Paulo está preso, Epáfras vai lá visitá-lo, vai à prisão, e possivelmente, eu não sei, isto é a especulação, quando Paulo sabe que Epáfras vai lá, já aí vem mais problemas, digo eu, sei lá, não sei. Mas não foi bem assim. Porque Epáfras foi lá dizer a Paulo que a igreja em Colossos andava bem. Epáfras foi lá dizer que aquela igreja andava bem. Não estava tudo bem. Ela estava ameaçada. E aliás, conforme ouvimos já hoje, aqueles que andam perto do Senhor e querem andar perto do Senhor e querem ser fiéis ao Senhor, isso o diabo não fica satisfeito, como é evidente. E tudo fará para perturbar isso. Tudo fará para perturbar uma igreja que queira andar segundo as verdades do Evangelho. Tudo fará para perturbar. Tudo fará para criar um ambiente e conflitos e tudo mais, para que as coisas não sejam assim. E portanto, a igreja lá em Colossos, ela, pela graça de Deus, andava bem. Porque nós lemos que o apóstolo Paulo dá graças a Deus. Dá graças a Deus por aqueles crentes. Isto é um bom sintoma. Irmãos, demos graças a Deus por cada um, uns pelos outros. Eu dou graças a Deus por cada um de vós que aqui está, que é meu irmão na fé. E a minha alegria é estar convosco, é caminhar convosco, é andar para a glória de Deus. E por isso devemos dar graças a Deus uns pelos outros. Lembrarmos uns dos outros. Foi o que o apóstolo fez. Ele não os conhecia, mas lembrou-se deles. Orou por eles. Porque as ameaças eram grandes. As ameaças que nos rodeiam a cada um de nós são muito grandes. Nós às vezes nem nos apercebemos. Mas do dia a dia, quantas tentativas Satanás coloca para nos fazer tropeçar, para nos fazer cair, para nos fazer pensar o que não devemos, para nos fazer falar aquilo que não devemos. Quantas situações. Portanto, oremos uns pelos outros. Lembremos de cada um de nós. Valorizemos a nossa comunhão uns com os outros. E de facto, Paulo dava graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos, e aqui é que está, aquilo que Paulo ouvia acerca daqueles crentes o deixava feliz. Aquilo que nós ouvimos acerca uns dos outros, como é que nos deixa? Irmãos, que nós, aquilo que ouvirmos acerca de uns dos outros, e contribua para nos alegrarmos, para nos fortalecermos no Senhor. E portanto aquilo que chegava ao apóstolo Paulo, que ele ouvimos acerca da vossa fé. Para mim, esta igreja tinha, digamos, 3 pilares fundamentais da igreja: fé, amor e esperança. Existiam lá na igreja. Diz aqui o apóstolo: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade ou amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Portanto, estes são 3 pilares fundamentais na igreja. A fé. Sem fé ninguém verá a Deus. Sem fé não há salvação. A salvação é pela fé. Todos nós sabemos isso.
Mas por aquilo que nos mostra, e espero que seja também a prática e a experiência de cada um de nós, a fé, nós, pela fé, um dia aceitámos o Senhor, colocámos a nossa fé na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. E por isso estamos salvos. Mas diariamente nós pomos em prática a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. A nossa fé, a nossa confiança no Senhor, ela é diária. Será que confiamos verdadeiramente no Senhor? E portanto, aqueles crentes, eles revelavam isso. A fé no Senhor, confiavam no Senhor. Nós confiemos no Senhor. Portanto, aquela fé que nós depositámos no Senhor, no dia em que o dissemos, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que Tu morreste por mim. Eu creio que Tu és o meu Salvador. Diariamente eu digo, Senhor, eu creio em Ti. Eu mostro a este mundo em quem creio. Portanto, esta fé não é só de crer, é de vivência. Viver pela fé diariamente, confiado no Senhor. Pôr em prática a fé. E isso era visível, pelos vistos, lá na igreja, em Colossos. O amor. Eles tinham sido afetados pelo amor de Deus. E nós também fomos, pela graça de Deus. Fomos afetados pelo amor de Deus no dia em que percebemos o quanto éramos amados por Deus. E aquilo que Deus fez por nós. Ao dar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Isto é amor. E de facto nós fomos afetados por este amor. Mas o que importa é que sejamos afetados por este amor todos os dias. Sejamos afetados por este amor todos os dias. E aliás, o que Deus quer é que nós sejamos a extensão deste amor. Ser afetado por este amor de Deus. E por este amor de Deus, o amor de Deus em prática. Este amor era manifestado lá na igreja entre os crentes. Mas importa que cada um de nós manifeste o amor de Deus, não só no meio da igreja, mas também lá fora. Sendo, digamos que, a extensão do amor de Deus revelada a este mundo. A nossa relação com aqueles que nos rodeiam. E a esperança. A esperança para o crente não é como o perdido. A esperança para o crente é certeza. Diz que a esperança é a última coisa a morrer. A nossa esperança, ela morreu, mas ressuscitou. Está vivo. Está sentado à direita de Deus. O Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo. E portanto a nossa esperança é a nossa certeza. É certeza. E os crentes lá, eles revelavam essa esperança, essa certeza que tinham de facto no Senhor. E o que é que nos dá esta certeza? É a palavra de Deus. Aliás, como diz, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho. É através da palavra de Deus que nós podemos ver o que nos acontece, o que nos aconteceu, o que nos acontece e o que nos vai acontecer na eternidade. Portanto, a nossa certeza, a nossa esperança é a nossa certeza. Houve tempo em que nós andámos sem esperança. Diz Efésios capítulo 2, não é? Que nós andámos sem esperança. Porquê que andávamos sem esperança? Porque estávamos sem Deus. Estávamos sem Deus no mundo. Por isso estávamos sem esperança. Não havia esperança para nós. Mas agora não. Agora há esperança. Eu li um versículo em Romanos 4:8 que diz que Abraão, Romanos 4:8, Abraão teve esperança naquilo onde não havia esperança. Romanos 4:8. 4:18, desculpa. Que diz: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão creu em algo que, humanamente falando, era impossível.
Era impossível que ele fosse pai. Ele já era velho. Sara também. Portanto, humanamente falando, a esperança dele não ia dar em nada porque era impossível. Mas ele, a sua esperança estava em Deus. A sua esperança estava em Deus. A nossa esperança para o mundo é loucura. Mas para nós é certeza. É a certeza da salvação. É a certeza de que estamos com Deus, estamos com o Senhor e com Ele estaremos para todo sempre. As pessoas neste mundo colocam a sua esperança ou em homens ou em riqueza, em objetos. Ou seja, têm a sua esperança neste mundo. Mas o que é um facto é que, e nós aprendemos isso da palavra de Deus, é que neste mundo não há esperança. Não há esperança nenhuma para este mundo. A nossa esperança está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, porque Ele sim é a nossa esperança. Agora, importa que nós vivamos no meio do mundo sem esperança, vivamos com esperança, vivamos com certeza e possamos, de facto, mostrar a este mundo que há esperança. Mas não é nos homens, não é nas coisas deste mundo. A nossa esperança está no Senhor. E esta é a nossa certeza, que vamos estar com Ele para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu sabia que era muito importante a gente ouvir o teu ministério. Só um bocadinho. Tu parece que ouviste o que o nosso irmão Alberto aqui um bocado vai dizer. Mas eu sei que tu não ouviste. Ó irmão Alberto, olha que aquilo que ele disse, ele não ouviu nada. Eu não sei, é o Senhor que está a guiar as coisas. Porque houve coisas que tu disseste aqui que o irmão Alberto aqui um bocado vai referir, como vocês vão ter a oportunidade de verificar. Depois já só mais uma outra coisa que eu quero dizer. Eu ia dizer que o Daniel está dispensado de falar porque está afónico. Mas eu depois pensei melhor assim, Daniel, chegas aqui mesmo afónico, se tiveres um pensamento bom para dar, pode ser curto. Não, eu ponho-te aqui o microfone mesmo assim pertinho e falas assim, mas as pessoas vão... e não vão perder a bênção. Portanto, vai pensando no assunto, o que é que vais dizer? E entretanto, o José chega aqui porque senão não se ouve. É só para esclarecimento daquela questão que tu levantaste, aquele pensamento rápido de conhecer a graça de Deus não em verdade. Não será, obviamente, para perdição, mas sim não viver a santificação de acordo com a palavra do ministério. Certo? As duas coisas são verdade, mas deixemos isso para quando lá chegarmos. Ainda vamos lá chegar. Tá bem. Foi só de passagem que eu referi isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, as duas coisas são uma possibilidade. Ok? Portanto, é verdade em relação ao descrente e é verdade também, ou pode ser verdade em relação ao crente. Mas pronto, mas depois a gente eventualmente vamos, mas aplica-se, isso é possível, conhecer a graça de Deus em verdade, pode ser, a graça de Deus pode ser uma falácia no religioso e pode ser uma falácia no crente. Esta é que é uma realidade. Daniel, faz favor, mas eu vi que estavas a tirar umas notazinhas e é melhor não? O Daniel, para quem não sabe, está mesmo afónico. E aquilo está mesmo difícil. Mas outro irmão, então, que tenha... graças a Deus. Carlos, chega aqui. Não, mas venha cá. Chega aqui, Carlos. Estou mesmo contente, a sério. O Carlos já... Não, mas eu... Força. Não, mas isto é só um pequeno Não pensamento. interessa. Um pequeno pensamento é um grande pensamento. Hoje contaram uma coisa muito interessante. Um oficial da Marinha, não sei se o Carlos conhece. Quando ele fazia as entrevistas, a primeira coisa que ele dizia, olhava para a pessoa fixamente e dizia: és feliz? Eu achei isto curioso. Como era bom que alguém me perguntasse a mim numa entrevista: és feliz? Isto estava pano para mangas. E depois de ouvir aqui o Zé falar, realmente como nós somos felizes. Nós, depois de ouvirmos o Zé e temos ouvido os irmãos, que motivos nós temos para agradecer ao nosso Deus e aquilo que Ele tem feito por nós? Realmente o nosso Deus deu o mais precioso que Ele tinha. O seu único e querido Filho. Quando eu penso nisso, o que é que o meu Deus sentiu quando estava a dar o seu único e querido Filho? O que é que Ele pensou? Os pensamentos do meu Deus não são os meus pensamentos. Nem os seus caminhos os meus caminhos. Porque são muito mais elevados e não têm nada a ver uma coisa com a outra. Mas nós de facto temos que agradecer ao nosso Deus. Nós não tememos nada. Nós já pensámos bem isto.
Nós não temos medo da morte. Não temos medo que de hoje à amanhã apareça um cancro, que apareça um problema qualquer. Quem tem comunhão com Deus como nós temos, realmente é uma graça tão grande. Nós não tememos nada. Ainda porque eu estava a falar com a Cristina. a graça de Deus é verdade. Ainda porque eu estava a falar com a Cristina por causa do ombro, do braço dela, e ela dizia assim: mas eu agora estou no escritório. Eu dizia: então, Cristina, mas se eles te puserem na linha de montagem? Ela dizia: não, eu não tenho problema algum porque eu estou nas mãos de Deus. Epá, mas isto é... Mas não há palavras para definir isto. Nós já pensámos bem naquilo que o Senhor nos concedeu. A salvação das nossas almas. Ele intercede por nós constantemente, junto do Pai. A pergunta que eu faço tantas e tantas vezes é: Senhor, o que é que eu faço para te agradecer aquilo que tu tens feito por mim? Diariamente, não direi diariamente, mas periodicamente faço uma análise à minha vida e eu acho que estou muito aquém daquilo que deveria estar, conscientemente. Porque há uma coisa que nós não podemos fazer, é estagnar na fé. Nós não nos podemos contentar com aquilo que temos. Nós temos que querer cada vez mais uma comunhão cada vez mais íntima com alguém que nos dá tudo. É que o Senhor não nos dá muito. Ele deu-nos tudo. O que é que nos falta? Às vezes penso: se eu tivesse uma grande casa, se eu tivesse um grande carro, se eu tivesse... será que eu era mais feliz? Não. Eu era menos feliz. Porque eu não quero nada na minha vida que me faça pensar que sou alguma coisa. Se eu tivesse uma grande casa ou um grande carro, poderia me ensoberbecer e ficava na minha soberba, poderia pensar que já era uma grande coisa. Se calhar é bom não ter grandes coisas, só o Senhor sabe. E se eu tiver assim umas pequenas coisas, eu sou tão feliz. Uma grande casa para quê? Um grande carro para quê? Se me afastasse do meu Deus isso, não é que isso seja pecado. Eu ter uma casa muito melhor que a minha, um carro bem melhor, desde que eu utilize isso para a obra do Senhor e não me ensoberbeça. Porque eu posso utilizar o meu carro para a obra do Senhor, a minha casa para a obra do Senhor. Senhor, tudo aquilo que eu tenho é tudo teu. Mas se isso me desviar dos caminhos do meu Deus, eu prefiro nunca ter isso. E que o Senhor nos abençoe a cada vez nos agarrarmos mais à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Se eu perguntasse a cada um de vocês: tu és feliz? Mas a seguir perguntava-te outra coisa ainda: porquê que tu és feliz? Explica-me lá. É uma pergunta que sempre veio. Por acaso gostaria que esse oficial alguém me perguntasse. Veja lá quem ele é, que é para ver se Hoje contaram-me esta na caminhonete. Que há um fulano, um oficial, que começa as entrevistas assim: olá, tu és feliz? Pá, que maravilha. Gostava de começar sempre a entrevista assim, desta forma. Para eu perguntar a ele se ele é feliz. Exatamente. Não, e depois podíamos perguntar se ele era Quero feliz. saber o segredo da felicidade, não sabe. Se ele fizer essa pergunta, eu não só lhe respondo se sou feliz, mas dizer-lhe porque é que sou feliz. Verdade. Ele está à procura da felicidade. Se calhar nunca ninguém ainda encontrou a resposta. Verdade. Não sei, até pode ser um crente, sei lá. Não sei. A felicidade não depende daquilo que temos. Depende da comunhão que nós temos com o nosso Deus. Quanto maior for a comunhão que nós temos com o nosso Deus, mais felizes nós seremos. E então, quanto mais andamos com Ele, menos sentimos falta do resto. Exatamente. Quanto mais íntimos formos com o nosso Deus, mais nós reconhecemos que Ele é tudo para nós e que as graças... E satisfaz. E aliás, quando nós pensamos em coisas muito altas, até nos esquecemos de agradecer ao Senhor aquilo que nós temos. Porque nós ansiamos para mais e mais. Não, Senhor, muito obrigado por aquilo que não tens nada. Tu tens-me dado tanta coisa, Senhor. Obrigado, pois. Porque nós temos um Deus tão bom. Nós sabemos agradecer. Amém. Estou contente do Carlos, apesar da minha presença. Quero falar, graças a Deus. Agora só pegando aqui no... Não, para falar é aqui. Só pegando nisto que o irmão Carlos aqui disse, e que isto foi está lá no site da igreja, num artigo já que eu li aqui há tempos, e o que o mundo ambiciona é o dinheiro, não é? E a Bíblia diz que a vida espiritual é tudo ao contrário que é o mundo. O mundo quer dinheiro, mais dinheiro.
Tanto, e tanto que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ao fundo. O amor. O amor, exatamente. Porque o dinheiro nunca matou ninguém. Exatamente. E lá está uma frase que é mais ou menos isto, se alguém se lembrar, ou até o Carlos, que há pessoas que de facto são muito pobres que nada mais têm além de dinheiro. O maior pobre é aquele cuja única riqueza é o dinheiro. Mas seria isto que... Aquele cuja riqueza apenas é o dinheiro é muito pobre. No fundo é isso. A ideia. Exatamente. É? É exatamente, portanto, É mais aquilo por que o outras mundo formas. ambiciona, de facto, nada é, e submerge as pessoas na perdição. É verdade. Muitos, diz o apóstolo Paulo na carta a Timóteo, no capítulo 6, naufragaram e fizeram e perderam-se completamente por causa do amor ao dinheiro. É verdade. Corroborando ali o pensamento do irmão Carlos. Certo. Portanto, uma grande casa, um grande carro, mas, como disse o senhor, aquele que tinha os celeiros Ontem- grandes, não é? Ainda O que tens guardado para quem será? Ainda ontem coloquei um pensamento no Facebook que me diz mais ou menos por outras palavras que o materialismo aumenta o fosso do buraco que temos no coração. Em vez de preencher, aumenta mais o buraco. E isto é muito importante. Por outras palavras, é isso que diz. Daniel, chega aqui no instante, se faz favor. Tu queres te safar, mas não te safas. Anda cá. Daniel, eu sei que tu estás com muita dificuldade para falar. Não faças nenhum esforço. Não faças nenhum esforço. Espera aí. É assim. És feliz, Daniel? Sim, Graças a Deus. mesmo sem voz. Mesmo sem voz. E o que é que queres dizer assim? Só assim. Eu sei que não podes falar muito, mas se tu não falasses, não ficava bem. Vou dizer um pensamento Sim. que já partilhei aqui com os irmãos. Ser pobre nunca afastou ninguém da salvação. Nunca ninguém deixou de se salvar por ser pobre. Mas por ser rico, aconteceu. Graças a Deus. Se isto ficou bem registado, eu vou tentar repetir o que o Daniel disse, que ser pobre nunca afastou ninguém da salvação, mas por ser rico já muitos foram afastados da salvação. E isto é uma grande realidade. Ou seja, o amor às riquezas tem atrapalhado muita gente. E isso é um bom pensamento. Não sei se quiseres dizer alguma coisa, estás à vontade. Vou corroborar. Do jovem rico, não é? Que chegou ao Senhor no tempo da lei. Sim. O que farei para herdar, não é? Vende tudo e segue, não é? Ok. Mas vocês vão votar o Dário, se tiver algum pensamento, ou o Nando, faz favor. Eu dou passo. É? Então não. Porque se eu vou falar agora, já sabe aqui. Então, não é rápido. Não é muito rápido. Eu só queria partilhar com os irmãos. Assim, o nosso irmão Zé de Carvalho acho que acabou por andar pelos pensamentos do nosso irmão Alberto e agarrou nos meus pensamentos. Ou seja, também Apanhou os teus. mas muito rapidamente, acerca do versículo 4, onde o Senhor diz: portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, e por causa da esperança que vos está reservada. Somente até aqui. Para tudo existe uma ordem. O Senhor fez tudo com ordem. E este fruto do amor e da esperança, a raiz principal é a fé no Senhor Jesus Cristo. Se nós não tivermos a verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que nós podemos revelar aos outros não é amor. E muitas das vezes o mundo anda enganado com esta mentira que Satanás proclama por aí. Porque nós vemos grandes como é que se diz? Evidências? Não. Indivíduos famosos. Individualidade. Exatamente, é mesmo isso, Zé. Indivíduos que dão dinheiro a instituições e tudo. Epá, aquele indivíduo. Exatamente, aquele indivíduo de facto está a revelar amor para com os outros. Esse não é o verdadeiro amor que o Senhor Jesus Cristo quer que nós revelemos aos outros. E se nós não tivermos a fé no Senhor Jesus Cristo, não vamos revelar o verdadeiro amor. Ainda estes dias eu tive na minha casa uma visita, uma sobrinha minha esteve lá em casa e eu fez-me pensar, eu pensei assim, ainda estes dias, porque não tive tempo para poder estar com ela e levá-la a alguns sítios e não tivemos esse tempo. E eu pensava assim, eu gostava de poder lhe dar mais alguma coisa. Mas eu pensei, o melhor que eu tenho para lhe dar
não é ir mostrar-lhe coisas, não é se calhar levá-la a jantar ou a almoçar. O melhor que eu tenho para ela é falar-lhe do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que esse é que é o verdadeiro amor, que todos nós aqui devemos pensar nisso. Mas tudo tem um princípio, que é a nossa fé tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Só assim é que nós vamos revelar o verdadeiro amor. E depois disso, então, nós vamos ter a verdadeira esperança. Que esperança é que esperança é que nós temos quando nos acontece alguma coisa? Muitos de nós, se calhar, a nossa esperança está em nós irmos resolver o problema. Mas há situações que não há solução possível. Ou seja, há situações que nos ultrapassam. O Senhor quer que nós demos o primeiro passo, sim, Senhora. Mas há situações que só mesmo o Senhor, a esperança está no Senhor. E o Senhor, e estes dias aconteceu-nos, o nosso irmão Zé de Carvalho falava e dizia que muitas das vezes nós somos atacados por isto e por aquilo e nem imaginamos o que é que está por trás. E estes dias foi um bocado assim. Mas lá está, a minha esperança, a nossa esperança, a minha e a da Wanda, no nosso lar, é sabermos que o Senhor está no controle. A nossa esperança não é em que o fulano tal vai resolver o problema. Não, o Senhor está no controle. A esperança da Cristina é que se mandarem-na para a linha de produção, ela está segura no Senhor. Mas porquê? Porque a fé dela está no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o principal é a fé no Senhor Jesus Cristo, depois então vem o amor e depois vem a esperança. Muitas das vezes nós queremos funcionar ao contrário, ter esperança e amor sem verdadeiramente depositar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E as coisas assim não funcionam. Quantas vezes nós vemos o dito amor que o mundo revela é muito precário e rapidamente se desvanece. Porquê? Porque não está baseado naquilo que é a fé no Senhor Jesus Cristo. Uma obra que esteja baseada na fé, toda a igreja que se for baseada ou edificada sobre, humanamente falando, sobre homens, é perecível e rapidamente se desfaz e se divide. Enquanto que, se for edificada no Senhor Jesus Cristo, a obra é do Senhor. E Ele é que vai sustentá-la. Que cada um de nós possa assim o fazer e não fazermos as coisas ao contrário. Mas primeiro, a fé no Senhor Jesus Cristo e depois tudo vem pela sua ordem normal, que é o amor e a esperança. Que o Senhor nos ajude. E isto é a prova, o que temos estado aqui a assistir é a prova do que o Nando acabou de dizer. Porque nós vemos nitidamente a mão do Senhor a trabalhar e a mover-se. Isto não está assente em nenhum homem. Isto é mesmo a graça de Deus. É em verdade. A funcionar, a operar, e isso é mais um motivo para nós darmos graças a Deus. Mas, queres dizer um pensamento? Tá, força. Chega aqui. O Dário. Também vou um pouco pelo seguimento do Nando e do irmão José de Carvalho. E que veio-me um pensamento à mente e um bocado de lembrança do que o Daniel tem falado um pouco, que é acerca da fé, da esperança e do amor. E ao ler as cartas de Paulo, há várias passagens, eu pelo menos consigo citar umas 4, 5 passagens. Uma delas, por exemplo, em aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e podemos ver no instante. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e no capítulo 1 e versículo 3. Em que Paulo diz o seguinte aos Tessalonicenses: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho de amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma das passagens em que Paulo fala da fé, da esperança e do amor. Sem contar com esta, temos também o Colossenses, onde estamos, no capítulo 1, versículo 4 e 5, em que Paulo fala novamente da fé, da esperança e do amor. Temos a muito conhecida primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, em que Paulo fala novamente da fé, da esperança e do amor. E ao ler esta passagem, sinto-me um bocado ousado no sentido de dizer que eu, se desse um nome a esta trindade, ou seja, a fé, a esperança e o amor, eu chamava-lhe a trindade da graça, no sentido em que Paulo fala muito acerca da fé, da esperança e do amor e de como é que estas coisas geram, como é que isto aparece de certa forma. E ao ler Romanos 5, mostra-nos um pouco o que é a fé, a esperança e o amor, como é que estas surgem. E lendo e meditando um pouco, em que Paulo diz que nós somos justificados pela fé
e que ao sermos justificados pela fé temos paz com Deus. E isto tudo vem de nós depositarmos a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele diz que isto só vem pelo nosso Senhor Jesus Cristo, não há mais ninguém. Isto vem não só desta e de outras passagens em que conhecemos, por exemplo, em que é dito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, em que a nossa fé vem pelo conhecimento, e o conhecimento vem do ouvir. Nós aprendemos ao ouvirmos os outros ou ao lermos alguma coisa que nos ensinam, e neste caso a fé no Senhor Jesus Cristo, na obra redentora que ele realizou, advém de nós conhecermos, e nós conhecemos através do ouvir acerca desta fé. E seguindo pelos versículos um pouco mais abaixo, Paulo diz: pelo qual, neste caso o Senhor Jesus Cristo, temos também entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E depois ele aqui fala um pouco como é que, de certa forma, como é que nós temos a esperança. Ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E aqui nós podemos lembrar-nos muito facilmente de Jó. Nós sabemos que Jó é conhecido pela sua paciência, e a sua paciência só surgiu pelas tribulações que ele teve. Vemos que também que a tribulação produz esta paciência e que a paciência produz a experiência, e vemos que a experiência de Jó ajudou-nos muito. O facto de ele ter sido paciente nas tribulações em que ele passou, e tribulações não só de perder tudo, mas ainda de ser julgado pelos 4 amigos, Elifaz, Bildade, Sofar e Eliú, de ser julgado, acusado pelos amigos que ele estava a sofrer por causa de um pecado escondido, e que ainda o facto de ele ter sofrido tudo isto fez com que ele depois tivesse experiência para ainda ajudar outros que tivessem a passar dificuldades, ou tivessem a passar por perdas ou por alguma dor. Ou seja, produz esta experiência que ele precisou, que ajudou. E a experiência produz a esperança. E vemos que a esperança não traz confusão. Porquê? Porque quanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos é dado. O amor que nós temos, e como o nosso irmão José disse, só advém por causa do amor de Deus, Paulo diz que está derramado em nossos corações. E eu, de certa forma, sinto-me um bocado ousado nesse sentido em dizer que esta é a trindade da graça, no sentido em que Paulo mostra-nos que nós somos justificados e entramos, temos paz com Deus pela fé, que pela fé nós temos entrada a esta graça, e por causa desta graça nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e tudo isto depois temos o amor de Deus que está derramado nos nossos corações, e este amor de Deus que nos constrange faz com que nós amemos uns aos outros e amemos os perdidos, ao ponto de queremos falar desta salvação a eles. Mas não é este o meu pensamento. O meu pensamento é só falar um pouco da fé, só lançar alguns tópicos para nós também pensarmos um pouco acerca da fé. E isto que vem do versículo de Colossenses, do versículo 4. Os irmãos já vão um bocado mais à frente no versículo 5, mas eu no versículo 4 estive a procurar outras passagens que falassem um pouco da fé em Cristo Jesus, e ao ler as várias passagens que eu retirei, fiz alguns tópicos acerca do assunto. Vemos que a fé, Paulo ao falar da fé nas suas cartas, ele fala que esta fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo já está em todo o mundo. Paulo fala não só aqui, mas fala no versículo 6, mais à frente, em que ele diz: desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, mas um pouco mais atrás, em que ele diz que já tinha chegado aos Colossenses, como também está em todo o mundo. Não só aqui, mas também em Romanos 1:8, em que Paulo fala também que a fé está em todo o mundo. Paulo também mostra-nos que a fé deve falar, e fica a questão, e a questão que eu coloco a cada um de nós é que será que a nossa fé é ouvida? A fé é ouvida depois de falar, e já o irmão Carlos tinha falado acerca da fé que fala, mas será que a nossa fé é ouvida? E esta questão, ponho esta questão no sentido em que será que quando a nossa fé fala, quando nós falamos às pessoas que nos rodeiam, aos perdidos que nos rodeiam, sejam familiares, sejam amigos ou colegas de trabalho, será que a nossa fé é ouvida por eles, no sentido em que esta é ouvida por causa das nossas orações e da nossa vivência? Será que nós, antes de falarmos com um familiar ou com algum descrente, amigo ou colega, nós oramos acerca desse assunto, oramos e pedimos ao Senhor sabedoria, ousadia, para falar acerca da salvação a essas pessoas? Será que fazemos a nossa fé ser ouvida nesse aspecto?
ou orarmos pela pessoa antes de levarmos o Evangelho, será que a nossa maneira de viver fortalece ainda mais para que a nossa fé seja ouvida? Esta é uma questão que fica para nós todos pensarmos. A fé pode ser vã se não for colocado no ser correto. E nesta aqui eu posso dizer que é muito fácil ter fé. Nós sentamos, e já ouvimos várias vezes este argumento, em que nós sentamos facilmente uma cadeira sem sequer examinarmos se essa cadeira tem alguma falha ou não. Ou seja, nós temos fé ao sentar-nos nela pelo facto de não a examinarmos. E essa fé pode ser vã, porque nós podíamos sentar ou confiarmos em alguma coisa, por exemplo, confiar que o Benfica, por exemplo, iria ser campeão e isso não acontecer. Será que essa fé é vã ou não? Certamente que é. A fé pode ser vã se não for colocado no ser correto ou na pessoa correta. A fé seria vã se o Senhor Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. E esta é uma certeza que nós devemos ter, que é, se o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, a nossa fé não só não é vã, mas como também é uma forma de nós depois podermos falar dela, e que é uma certeza que nós devemos falar aos outros. Será que a nossa fé está apoiada na sabedoria dos homens e não no poder de Deus? Será que a fé pode estar sobre o domínio de outros e que não esteja apoiada no poder e na palavra de Deus? E isto pode acontecer, por exemplo, podíamos falar no caso das testemunhas de Jeová, em que quantas pessoas têm a sua fé apoiada não só na sabedoria deles, mas como também esses líderes têm a fé destas pessoas sobre o domínio deles, e eles fazem o que querem destas pessoas. Será que a fé, e nós vemos na palavra de Deus que a fé é o que nos mantém de pé, mas no entanto nós estando de pé, nós temos de firmar-nos na fé, e temos um caso típico de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e no versículo 8, em que Pedro fala do nosso adversário, o diabo, em que ele diz para nós sermos sóbrios e vigiarmos, porque o diabo, que é nosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando quem possa tragar. E ele diz que nós conseguimos resistir a ele se nós estivermos firmes na fé. E nós só podemos estar firmes na fé se estivermos em pé, se estivermos de pé. E é a fé que nos mantém de pé, mas somos nós que temos de nos firmar nela. Será que a nossa fé cresce? Será que a nossa fé está a crescer, ou está estagnada, ou está a murchar? E o que fazemos para a nossa fé crescer? Será que nós fazemos ela crescer simplesmente estando quietos? Ou será que a nossa fé cresce por causa da nossa comunhão com Deus? E por fim, a nossa fé deve ser contagiosa. E será que a nossa fé é contagiosa? Será que os outros notam? Será que os outros querem saber da nossa fé? E será que os outros querem ter a mesma fé que nós temos? A nossa fé no Senhor Jesus Cristo? São estes os pontos e as questões que queria deixar para nós pensarmos, e que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus. Vamos ouvir então agora o nosso irmão Alberto, pela graça de Deus. Vamos ouvir a intervenção dele. O irmão Alberto aí no Brasil, saudações à família também, não se esqueça, irmão Alberto, e saudações à sua esposa e também à sua filha, e à sua outra filha, e mais ao seu filho. E nós estamos aqui à espera da graça que Deus nos pode dar, da sua visita de novo. E se vier, já sabe, a gente está cá para cuidar de si. Estamos à sua espera. Está ali o irmão José Balroado, que está ali muito atento, e ele está a sorrir, porque ele está desejoso que o irmão venha. E não somente ele, mas todos nós. Vamos então ouvir? Irmão Alberto, força. O que é esperança? Uma expectativa do que pode acontecer num futuro positivo? Uma expectativa de conseguir alguma coisa que estamos esperando? Ou esta esperança pode ser algo baseado em promessas que se creem ser verdadeiras? Agradeço ao Senhor Jesus mais essa oportunidade de participar com os irmãos. Estamos em Colossenses 1, verso 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Já falamos sobre céus, sobre reservada ou preservada, e agora vamos falar um pouco sobre esperança.
Essa é uma palavra bonita. Nas cartas para as igrejas, essa palavra é citada juntamente com a fé e o amor. Não pretendo com esse estudo criar uma fórmula para a esperança, dizer quando ou como manter a esperança, mas tornar conhecida os conceitos bíblicos sobre esperança. Um poeta do século passado disse algo parecido como: a decadência de uma sociedade começa quando o homem pergunta a si próprio o que irá acontecer, em vez de inquirir o que posso eu fazer. Não se pode confundir esperança do verbo esperançar com esperança do verbo esperar. Vivemos dias de perplexidades, sem esperanças. Em várias situações as pessoas acham que não tem mais jeito, que não tem mais alternativa, que a vida é assim mesmo. Convivemos com violência, com a corrupção, com a fome, o desemprego. O que fazer? Espero que resolvam o problema, que as coisas melhorem. Isso não é esperança do verbo esperançar. É esperança do verbo esperar, passivamente. Esperançar é levantar. Esperançar é ir atrás. É construir. É não desistir. Não desanimar. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer a diferença. Fazer do modo certo. O sinônimo de esperança do verbo esperançar é incentivar, animar, encorajar, estimular. Em Romanos 4:18, encontramos esperando contra a esperança. Essa frase é curiosa. Como pode alguém esperar contra a esperança? Há um ditado popular que diz: a esperança é a última que morre. Bom, na verdade, é que a nossa esperança de fato morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ela se chama Jesus. Ela foi a causa que fez Abraão esperar 25 anos pela realização de uma promessa, sem perder a alegria. Abraão era um homem de oração, colocava toda a sua expectativa no Senhor Deus e não passivamente no aspecto natural das coisas, naquela ideia de deixa estar para ver como é que fica. Há pelo menos 3 palavras bíblicas para a esperança. Vamos ver e citar algumas. Tikvat vem do verbo hebraico do Antigo Testamento que significa olhar em direção ou esticar uma corda. Esta foi a esperança realizada na vida de Raabe, Josué 2, de 18 até 21. E que aparece cerca de 33 vezes somente no Antigo Testamento. Esperança era o cordão na cor vermelha, esticado na porta da casa de Raabe, para livrar a ela e toda a família da morte. Portanto, esperança requer uma atitude ativa, de fazer, de agir. E a shal, outra palavra hebraica que ocorre 38 vezes no Antigo Testamento. É o mesmo que permanecer confiante, firme, guardar pacientemente, convicto. Esta palavra ela apareceu em Gênesis 8 com Noé. Ele esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba para fora. Ora, Noé guardou firmemente, com convicção, enquanto a arca ainda balançava sobre as águas do dilúvio. Ele acreditava de maneira convicta que veria novamente a terra seca. O terceiro e último significado bíblico da palavra esperança no Novo Testamento, escrito em grego, é a palavra elpis. Aqui se refere a permanecer confiante, firme, em uma promessa, em uma verdade. É claro que esta palavra é baseada na palavra esperança que vimos no hebraico. Aprendemos com essas 3 fases da esperança, sabendo que nada grande se alcança sem que antes valorizemos o pequeno, o simples.
A corda de Raabe era simples, mas ela agarrou com determinação para a salvação. Noé fez toda a diferença em sua geração. Não se intimidou com as críticas. Renunciou a uma série de coisas para olhar firmemente para Deus, obedecendo, construindo, enquanto os demais bebiam, casavam-se, brincavam de ser felizes. Elpis, palavra grega para esperança, até nos lembra Alpes, lugares altos, acima, elevados. Quando o mundo te colocar para baixo, erga os olhos, buscai as coisas que são de cima onde Cristo está, pensar nas coisas que são de cima. Que essas bênçãos sejam reais para nós, pois temos o Senhor Jesus Cristo, esperança nossa.